Você ainda acha que existem mistérios em Reportage 2? E se eu te falar que não existe mais nada para se descobrir? Porque depois de tanto tempo, não é normal que um final ainda está meio resolvido. E isso não é confusão dos teóricos, é design. E quando você percebe que o jogo realmente está fazendo com a sua cabeça, você começa a entender que talvez a gente nunca deveria ter conseguido montar a história. O jogo não quer que você descubra o passado, ele quer que você aceite um novo. Antes da gente sair analisando personagens, finais ou teorias, a gente precisa olhar para uma coisa que quase ninguém presta atenção. Como esse jogo se comporta. Não o que ele mostra, mas como ele manipula para você enxergar. Porque veja bem, quando você olha por esse lado, Reportage 2 deixa de ser um jogo e vira uma ferramenta de lavagem cerebral. Tudo começa com a maneira como você enxerga o mundo. Reportage 2 tem uma mecânica que a gente aceita sem questionar. Você coloca uma máscara e o mundo muda. Você tira a máscara e tudo muda de novo. A realidade ali depende do que você está usando para enxergar. É aqui que vem o detalhe que quase ninguém percebe. O jogo nunca te diz qual das duas versões é a real. Ele só faz alternar entre elas até que você perca a referência do que é verdade e do que não é. E isso nós chamamos de gaslighting narrativo. A Fazbear Entertainment não está mais tentando esconder as coisas terríveis. Agora eles estão fazendo algo pior. Eles estão te dando duas versões da mesma tragédia e deixando você escolher qual dói menos. É como se o sistema estivesse te dizendo: e aí, meu mano, escolhe qual você quer acreditar e segue o baile. Mas o sistema não quer que apenas você veja, ele quer que você sinta as memórias que nunca foram suas. Os plushes, as tumbas, tudo isso parece representar o passado, certo? Mas tem um problema lógico aqui. Você tá coletando essas memórias? Pensa comigo, se você está coletando algo, é porque aquilo estava fora de você. Então, por que você precisa delas para complementar o jogo? No Reddit, existe uma percepção um tanto curiosa. O jogador não está lembrando de nada. Ele está sendo alimentado. É como se o sistema estivesse fazendo um upload de uma consciência seletiva. Você não está só descobrindo o que aconteceu com as crianças que tiveram CPF cancelado lá nos anos 80. Você está recebendo uma versão processada, limpa e digitalizada desses sentimentos. Isso por si só já explica a ordem das tumbas e a forma que você usa para ativar elas. É tudo mecânico. Isso não é exploração, isso é programação. O sistema está construindo uma narrativa dentro de você, peça por peça. E se você está sendo programado, quem é o programador? A resposta seria até que um pouco óbvia, como sempre. Mas, acredite em mim, a verdade é um pouco mais fria. Todo mundo assume que o Glitchtrap é o grande mestre das marionetes, o vilão que está sempre movendo cada peça. Mas e se ele for só o sintoma? Pensa como funciona um vírus. Ele não quer destruir o seu PC. Se ele fizer isso, ele morre junto. Ele quer que o sistema continue rodando, mas sobre as regras dele. Em Reportage 2, a gente vê algo bizarro. O jogo te pune quando você tenta ser curioso e te premia quando você é um bom funcionário. Seu sistema inteiro é baseado em distorcer a realidade. O Glitchtrap não precisa gastar a energia te controlando manualmente. O sistema já foi desenhado para te doutrinar sozinho. Repara bem nas instruções do help que ele te dá. Ele não te obriga a nada, ele sugere. O que acontece? Quando você segue as regras, você ganha prêmios, você ganha moedas, você ganha validação. Glitchtrap é apenas a interface desse sistema. Ele é a carinha amigável ou assustadora na medida certa. É como aquele corretor do seu celular. Ele não escreve a mensagem por você, mas ele vai mudando as palavras erradas até que a frase não pareça mais a sua. Ele está ali
garantindo que nenhuma memória não autorizada escape do sistema. Mas para que seja perfeito, o sistema precisava de algo que vai além de simples linhas de códigos. Ele precisava de algo capaz de observar, aprender e, acima de tudo, imitar a vida, até que a imitação seja real demais que a própria realidade. E é exatamente aqui que a peça mais perigosa do quebra-cabeça entra em cena. O Mimic não só copia vozes ou pessoas, ele copia padrões. Acho que essa altura do campeonato já não é mais novidade. Ele observa o que gera medo, o que gera atenção e o que gera lucro. Não, pensa comigo, e se o Mimic estivesse copiando a própria história de FNAF? Ele está recriando os eventos antigos, os personagens, as tragédias, mas tudo ligeiramente errado. Não porque ele é burro, mas porque ele não entende o sentimento por trás do que aconteceu. Ele entende a estética da dor, mas não a dor em si. E é por isso que Hellpointed 2 parece familiar, mas ao mesmo tempo te deixa com uma sensação do Vale da Estranheza. Você vê o animatrônico antigo e sente que ele não deveria estar ali, mas o comportamento dele é puramente funcional, como um brinquedo quebrado que insiste em girar. O jogo inteiro não é uma continuação da história, é uma simulação da história que a IA está tentando aprender a contar. Tá, mas e se o jogo é uma simulação aprendendo com você? O que isso faz de você? Tem uma pergunta melhor ainda que quase ninguém faz. Por que o título dessa série ainda é Hellpointed? Vulgo precisa de ajuda. Geralmente isso aí é um anúncio de emprego. Mas em um mundo onde máquinas fazem tudo, por que a Fazbear ainda precisaria desesperadamente de um humano lá embaixo? A teoria mais aceita / verdade é que somos o pai da Cassie, um técnico antigo, alguém que entende de eletrônicos. Mas e se você não estivesse ali para consertar as máquinas? E se você estivesse ali para ser o hardware que faltava no sistema? Pensa por um segundo. As IAs como Mimic ou Glitchtrap são incríveis em processar dados, mas tem uma falha cabulosa. Elas não têm alma, não têm percepção real. Elas podem ter os dados das crianças de 83, mas ela não sabe o que é o medo que as próprias sentiram. Elas não sabem qual dessas memórias é verdadeira e qual foi um erro de código. Para que uma mentira se torne realidade, ela precisa ser testada em um cérebro humano, e é por isso que você joga naquelas salas. O sistema joga informação bruta em você, imagens distorcidas, sons, gritos, memórias de crianças, e você observa como o seu cérebro reage. Se você sobrevive, se você completa a tarefa, se você aceita o prêmio final, você acabou de dar um sinal verde para o algoritmo. Em outras palavras, você é uma espécie de filtro biológico, filtrando o que é verdade e o que é mentira. É como se o sistema te perguntasse: isso aqui parece real para você? E ao contribuir jogando, você responde: sim, é real. No momento aquela versão da história deixa de ser um dado perdido, passa a ser verdade. Você não está descobrindo a lore, você está autenticando as mentiras deles. Cada vez que você organiza as tubas na ordem que o jogo manda, você está dizendo ao sistema que aquela ordem é a ordem oficial. Cada vez que você aceita um blush de memória que não é seu, você está permitindo que o sistema pague o que realmente aconteceu e coloque uma versão digital no lugar. FNAF moderno não é mais sobre investigar o passado, é sobre o esforço desesperado de uma inteligência artificial tentando reconstruir o passado usando você de cobaia de testes. Eles não precisam de um técnico de manutenção, eles precisam de uma testemunha que concorde com a nova versão da história. E esse é o objetivo do jogo, é justamente o que te faz aceitar essas peças soltas. Isso explica porque não importa o quanto a gente procure, a conta nunca vai fechar, porque a verdade nunca foi o objetivo. Hellpointed 2 foi resolvido? Talvez
talvez essa seja a pergunta mais inútil que a gente poderia fazer. Resolver implica que existe um ponto final, uma verdade absoluta escondida no código. Mas tudo nesse jogo muda, se contradiz, se reescreve diante dos seus olhos. Isso não é um erro de roteiro do Scott ou da Steel, isso é o ponto principal. O jogo quer que você fique preso em um loop tentando entender, porque enquanto você tá lá tentando decidir qual tumba vem primeiro, qual plush é mais importante, você está alimentando um sistema com a sua atenção. Você está fazendo exatamente o que um bom funcionário da Vesper faria, ignorando o quadro geral para focar nas peças pequenas. O mistério não é algo para ser resolvido, é a distração que te impede de ver o que você já está fazendo parte da máquina. E isso nos leva a uma conclusão que pode ser bem desconfortável. Para quem não acompanha essa franquia há anos, Reputed 2 não é um jogo de terror comum, é um sistema de distorção de percepção que usa as memórias artificiais para guiar as suas decisões. O Mimic e o Glitch Trap não são apenas vilões, são os arquitetos de uma nova versão da história que não precisa ser verdadeira, só precisa ser aceita. E você, o jogador, é a peça que falta, o processador humano que falta transformar os dados em verdade. Agora, para e pensa um pouco. Se tudo o que a gente sabe sobre a era moderna de FNAF passa por sistemas como o Help Wanted, o que realmente sobrou do que era real? A história pode ser reescrita, alterada e simulada até o infinito. O que a gente ainda pode chamar de canônico? E a pergunta mais importante de todas: se você estivesse dentro de um sistema agora sendo alimentado com essas memórias, você saberia a diferença entre uma lembrança que foi colocada ali e uma que não foi? Eu sou o Glitch. Se você continua questionando o que é real nessa franquia, o próximo vídeo é por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se é que foi você quem escolheu fazer isso.